Cídia Adela Gavidia Flores de Maduro, a esposa de Nicolás Maduro, que muitos estão dizendo que é nada mais do que a cabeça de Maduro. Dizem que ela tem um poder e uma capacidade esplendoroso para, você sabe já que direção, né? Não é incomum a gente ouvir, e aqui no canal a gente ouve muito, e em muitos canais, sobre essa questão da mulher gostar de homens que vão para uma direção meio diferente, que a gente não pode falar as direções que exatamente muitas mulheres escolhem para escolher os homens que elas acreditam que têm poder, que têm capacidade, e aí elas gostam desses homens. A gente já viu inúmeros vídeos falando dos grandes criminosos nos presídios que recebem centenas de milhares de cartas, mulheres que estão para todos os lados falando que gostam desse tipo de homem. Então, a mulher tem esse lado dela e que é um lado extremamente e verdadeiramente perigoso. Agora você imagina uma mulher com uma tendência dessa num lugar que favorece o que essa mulher verdadeiramente não é capaz de fazer e capaz sim de influenciar um homem, ainda mais que a gente sabe, né? Um homem como Nicolás Maduro, que era só o quê? Um motorista de ônibus, que não existe comprovação que ele terminou o ensino médio, embora ele alegue que sim, que ele tenha terminado. Aí a gente olha para essas conversas, né? Ela que é a mente por trás de Maduro. Mas você já pensou em algumas esposas? Vamos pensar um pouquinho aqui dentro do Brasil. A esposa de Alexandre de Moraes, a primeira-dama do Brasil. Por trás desses homens aí, tem um tipo de mulher que quer estar ao lado desse tipo de homem. Elas não estão ali por medo, por qualquer circunstância ou força. Elas desejaram estar neste lugar e pode ter certeza que essas mulheres gostam de estar neste lugar. E são tão fortes, porque a gente não pode dizer outra palavra, quanto esses homens aí. Então, se uma mulher comum, que a gente já viu muito, que as mulheres comuns têm coragem de fazer, imagina a mulher que gosta de estar do lado de um homem desse e que consegue estar ao lado desse homem. A gente vai falar da Cília Flores, embora exista a Delcy Rodrigues também, que o pessoal está falando que ela deu uma rasteira no Donald Trump, mas a gente vai fixar-se aqui na Cília Flores. A Cília Flores, ela é formada em Direito, ela se tornou advogada especializada em Direito Penal e Direito do Trabalho. Começou a aparecer e a despontar quando? Quando Chávez decidiu dar um golpe na Venezuela e não deu certo lá em 1992, acabou sendo preso. E quem foi que tirou Chávez da cadeia? Foi ela, foi a Cília Flores. Ela tirou o Chávez da cadeia, foi ela que libertou daquele fracasso, né, daquela tentativa mal sucedida de golpe. Depois ela foi ficar já trabalhando ali dentro das forças da Venezuela desde 2003, na Assembleia Nacional da Venezuela, como presidente dela, de 2003 até 2011, mas ela ficou, né, até 2023. Não sei se ainda continua, mas até onde se tem registro, até 2023 ela estava lá. E durante todo o processo de desenvolvimento da implantação do comunismo, chamado de socialismo, na Venezuela, ela atuou como presidente do comando político da Revolução Bolivariana, fazendo parte do Comando Tático para a Revolução, uma organização que comandava a maioria das máquinas políticas de Hugo Chávez. Então, desde Chávez, era ela quem controlava todas as manifestações contrárias, segundo eles, as dissoluções, né? Todas as manifestações contrárias, ela
criava estratégias para conter, identificava os opositores e ajudava a tomar as providências que deveriam ser tomadas, porque ela fazia parte, ela comandava a maioria das máquinas de ação de Hugo Chávez. Então, se você pensa que teve coisa horrível, monstruosa, coisa que não está resolvida, que talvez nunca seja explicada, do que foi feito lá, adivinha quem estava por trás de tudo isso, né? Adivinha quem estava por trás. Então, ela ajudou a criar métodos e estratégias para dissipar as marchas de oposição. A vida dela começou a ficar um pouco complicada em 2015. Eu vou falar sobre isso, o que aconteceu em 2015. Mas deixa eu ir para um tempo um pouco antes, né? Em 1990, 2 anos antes do Hugo Chávez querer dar um golpe e o trem dar tudo errado e ele ir parar na cadeia, ela conheceu quem? Nicolás Maduro, que ele era, na época, motorista de ônibus, foi motorista de trem também, o Nicolás Maduro. Mas ele era ativo dentro do sindicato, era aquele cara que ele queria comandar o comunismo, queria estar na frente. Inclusive, ele chegou aí para Cuba e ficou 1 ano em Cuba estudando e aprendendo sobre o comunismo, porque eles colocam o nome de socialismo porque o nome comunismo foi assim um nome que você já sabe o que eles já fizeram no mundo todo. Então, para tirar o peso, falar assim, não, nós não concordamos com aquilo que eles faziam. Nós queremos só ajudar os trabalhadores. A parte feia que eles fizeram, nós não queremos, não. Queremos ajudar as pessoas. A gente é socialista, a gente quer ajudar a sociedade. Isso não é verdade. Eles são comunistas, só mudaram o nome porque o nome estava manchado e estava horrível e estava muito feio, então eles inventaram esse outro nome aí. E a partir daí também começaram a usar táticas e estratégias, tipo que a Cília Flores faz, como ela usa, né? Porque se não for assim, fica muito claro as intenções e o que eles querem fazer e eles não conseguem. Então, em 1990, ela conheceu quem, adivinha? O Nicolás Maduro. E ele é 20 anos mais novo do que ela, mas mesmo assim não importa. Os interesses eram afins, a coragem também era, a vontade de fazer tudo o que tivesse que ser feito, passando por cima de quem quer que fosse, também era semelhante. Então deu muito certo e eles se uniram e ele viu também que ela era uma mulher muito forte e eles se uniram e só em 2013 foi que eles foram se casar. Mas aí, em 2015, acontece um fato que os sobrinhos dela foram presos em Porto Príncipe, no Haiti, e em 2016 foram condenados porque eles estavam levando produtos ilícitos, estavam traficando umas coisinhas que não pode, mas atrás deles tinha todo, não era só eles fazendo um servicinho particular, não, eles tinham por trás deles todo um comando, algo muito maior que a partir daí se passou a ver e que, claro, né, Donald Trump tomando posse no governo e de posse de todas as informações possíveis, encontrou o caminho certo, a brecha que ele precisava para ele passar e entrar legalmente para agir contra algumas coisas que eles andavam fazendo por aí, que você já sabe, que todo mundo sabe, porque ele foi procurado, agora não, já está preso, né, por causa do narcotráfico. Então, algo muito avolumado, muito grande e que não abrange só a Venezuela, mas vários outros países também estão envolvidos. A partir daí, muitas informações passaram a ser conhecidas. E aí é aquilo que eu falei, abriu-se a brechinha que precisava. Agora, essa mulher, ela está lá. Desde todo esse tempo, ela está. Imagina quanta informação essa mulher tem. Imagina se essa mulher abre a boca dela, se ela decide
falar ou se ela não aguenta a pressão e ela decide falar. Porque ela não é só qualquer uma pessoa, ela é a pessoa que se levantou junto com Hugo Chávez e que ajudou o Hugo Chávez, que esteve na ponta de diversas situações que ajudavam a coibir e a controlar e a fazer as pessoas recuarem e aceitarem o inaceitável, que elas não queriam aceitar. Então, você imagina o que é essa mulher? O que ela tem coragem de fazer? A gente não pode falar. A gente tem de ficar aqui só trazendo uma análise sociológica mesmo, porque se a gente for falar mesmo claramente, a gente sabe o que vai acontecer, né? Então, olha, ela não é nenhuma florzinha, embora o sobrenome dela contenha entre os sobrenomes, né, a palavra flores, ela não é nenhuma florzinha. Ela está sancionada em 50 países, ela está proibida de entrar, até na nossa vizinha mesmo aqui, na Colômbia. Na União Europeia, 27 países da União Europeia, pensa lá quais: Alemanha, França, Espanha, Itália, Portugal, Grécia, Holanda, Bélgica, e qual mais, né? Tem mais outros. Também ela é proibida de entrar nos Estados Unidos. Quando ela podia entrar, ela amava ir nos Estados Unidos e comprar naqueles lugares lá dos Estados Unidos. Também ela não pode entrar no Canadá, na Suíça, no Reino Unido e nos países do Tratado de TIAR, que são os países da América Latina, alguns países, né, da América Latina, porque aqui no Brasil mesmo ela tem passe livre. Se ela tivesse solta, né, com certeza ela ia ser muito bem cuidada aqui, como outras que já estavam envolvidas com outras situações tão terríveis também foram trazidas para cá. E por que existe essa sanção, essa proibição dela entrar nesses outros países? Por causa de ruptura da ordem democrática, que é considerado um crime, que é participação em processos eleitorais considerados fraudulentos pela comunidade internacional. Olha, você está vendo quanta semelhança com a nossa nação que tem nisso que a gente vai explorando dessa outra situação lá, tem muita semelhança com a nossa nação, né? Corrupção, acusação de lavagem de dinheiro, nepotismo e também de participar lá do narco, daquelas coisitas, problemas com os direitos humanos por causa da repressão política em protestos, com situações não explicadas a pessoas civis, pessoas que não há culpa alguma, e a opositores políticos. Então, olha, essa é a mulher que estão dizendo que é a cabeça de Nicolás Maduro. Embora eu pense que os dois se combinam, dão muito certo, só que ela não está por trás pela incapacidade de estar à frente, mas ela não está à frente porque realmente o outro tem mais imagem, mais força, é o que vai na frente. A mulher, geralmente, que tem esse tipo de postura, ela gosta mesmo de ficar mais atrás, e é interessante, né, essa condição. Elas gostam de ficar mais atrás porque ali, naquela condição, elas têm mais liberdade de agir com menos foco de olhar para cima delas. E ali, neste lugar, elas podem viver em paz e tranquilas o quanto tempo de suas vidas elas quiserem. E outra coisa, o casamento dessas pessoas demora, é longo, geralmente nunca acaba. Talvez porque elas não possam mesmo sair de perto, porque o outro é tão ela quanto ela mesma, né? E se o outro sair dela também, ela também pode fazer uma coisa, então o outro pode fazer, ela pode fazer, talvez ficam juntos por isso, mas talvez ficam juntos por afinidade mesmo, aquela cumplicidade que eles não estimulam nos relacionamentos comuns e que todas as mulheres devem aprender a ter essa parceria, porque veja, elas não olham para os defeitos de seus maridos, elas olham para o lado positivo, o lado bom dele ser mal, dele ser ruim, não importa, mas elas olham
para esse lado, e é nesse lado que elas se fixam e elas vivem suas vidas, a maioria da sua vida inteira do lado deles, os ajudam, os apoiam, os livram também, se livram, um ajuda o outro nessas situações. Mas a vida dessas pessoas não é um mar de flores, não é uma vida tranquila, não é uma vida maravilhosa, então não tem glamour nisso, não vamos glamourizar essa situação. Mas você tinha pensado já nessa questão da Venezuela, em tudo o que aconteceu lá, essa outra coisinha que muita gente não está vendo? Deixa aqui seu comentário e não saia daqui sem conhecer os meus livros. Conheça que o homem tem de buscar força e poder, tem de conhecer a força e o poder que possui. E esse poder é sobrenatural, é espiritual. E a maioria dos homens está alheio a essa condição. Vai lá, entenda o poder da masculinidade. Também nos apoie para a gente continuar a produzir esses conteúdos e trazer despertamento e fortalecimento masculino. Que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.